Vamos entender um pouquinho agora sobre os recursos computacionais. Como é que as tecnologias da informação e da computação nos ajudam nesse processo e quais são elas, considerando o que a gente tem falado dentro da disciplina. Meu nome é Ana Paula e eu vou estar apresentando esse conteúdo para vocês. Bom, então a gente vai estar falando das tecnologias que nos ajuda na produção, armazenamento, distribuição da informação e comunicação e suas implicações pedagógicas. É claro que quando a gente fala em implicações pedagógicas, requer muito o seu conhecimento, a sua noção sobre o assunto, porque toda a tecnologia ela é útil até um certo ponto para ensinar aquele público, aquele conteúdo dentro daquele contexto. Então, o entender sobre recursos computacionais é entender também limites e possibilidades. A gente apresentou em outros vídeos a evolução da indústria e toda vez que houve uma mudança no setor produtivo, houve uma mudança muito forte na sociedade, tanto na relação do trabalho quanto na relação ensino-aprendizagem, tá? Então, para a gente entender aonde a gente tá, a gente tem que entender um pouquinho do processo, né? Então, a gente passou pela revolução, pela primeira, pela segunda, que foi eletricidade, pela terceira, automação, a quarta, que foi os sistemas integrados, a internet, computação, redes, inteligência artificial, para a gente chegar num momento agora, onde a gente fala muito em internet das coisas, onde a gente fala em integração de tudo. E a educação está nesse contexto. Então, a tecnologia da informação da indústria 4.0, que foi inteligência artificial, redes, armazenamento em nuvem, internet, sistemas de aprendizagem, tudo isso culminou no que muitas vezes a gente chama do processo educacional de educação 4.0, tá? Que está relacionada à Revolução Industrial, que é a integração da lousa com giz, passando pela lousa eletrônica até chegar em qualquer equipamento e qualquer recurso que nos ajude nesse processo. Essa disciplina ela tem o nome Recursos Computacionais. Então, o nosso foco é nos recursos do computador dentro do universo da disciplina, tá? Bom, então, toda essa revolução ou essa evolução da tecnologia da educação, ela passou por inúmeros equipamentos. Então, calculadora, TV, rádio, câmera fotográfica, games, lousa digital, webconferências. A utilização delas dentro de um ambiente educacional, ela tem que estar integrado, tá? Com o projeto da escola, com a Base Nacional Curricular, com os PCNs. Por quê? Porque incorporar uma tecnologia para o ensino de um determinado conteúdo implica numa mudança de processo, implica em projeto, em estudos, em planejamento. E a gente tem que entender que dentro desse ferramental ou desses instrumentos, tá? Porque o computador é um instrumento, a câmera é um instrumento, é uma ferramenta, todos eles, todo recurso tem um limite de ensinagem e aprendizagem. Por isso que a gente fala, ó, indústria 4.0, 5.0, educação 4, é uma questão de integração. Integração professor-aluno, integração tecnologia, integração conhecimento. Então, lembra sempre disso, que a gente olha o instrumento como uma forma de prover esse processo de integração de forma atualizada, tá? Então, a gente vai olhar agora alguns recursos didáticos pedagógicos relacionados à área de informática. E o primeiro que a gente vai ver é a questão de hardware e software, tá? Vou dar uma explicação geral, mas por favor, qualquer dúvida, acesse novos sites, acesse podcasts, vídeos, sempre para não ficar nenhuma dúvida conceitual sobre o processo, porque vai ser uma hora vocês vão ter que contextualizar isso dentro de sala de aula.
Então, a diferença de hardware e software. Hardware é a parte física do computador. É tudo que a gente brinca, né? Tudo que você pode tocar. Então, é a CPU, é a impressora, é o teclado, é a memória, é todo esse processo. E o software são os programas, tá? Então, quando a gente fala em sistema, a gente está falando em integração de hardware com software. O seu celular, a parte física dele é um hardware. Dentro dele tem memória, dentro dele tem um HD, dentro dele tem um monte de dispositivos eletrônicos. E o que faz ele funcionar? Os softwares. Tá? Então, a gente tem essa relação, essa combinação sempre de hardware e de software. Aonde que acontece o processamento do nosso computador? O que é processamento? Vamos usar de uma forma bem simples. O que faz com que o meu celular, que na hora que eu digito, saia na tela, em termos de hardware? Qual é o processo? É um chip chamado Unidade Central de Processamento, CPU. Tá? Muitas pessoas acham que a CPU do computador é a parte, é o gabinete. Não, CPU é um dispositivo eletrônico que está ali dentro. Que o que ele faz é exatamente isso. Ele centraliza o processamento, entrada, processamento, saída, digita, processa, vem para o vídeo. Tem um mecanismo que é um periférico de entrada, que é o meu teclado, ao processamento e acontece a saída no meu periférico de saída, que é meu vídeo, certo? Então, a gente funciona sozinho? Não, tem que ter software ali no meio para auxiliar isso. Mas a parte de hardware, então, a gente tem a unidade central de processamento, e a gente tem alguns periféricos. O que é esse periféricos? Lembra, a gente tem o centro da cidade e a periferia. Faz parte da cidade. Tá? A periferia de uma cidade, ela é a cidade também, ela só é com outro nome. Então, a gente tem a unidade central de processamento e a gente tem os periféricos de entrada, que auxiliam a entrar os dados. Entrar onde? Nesse ambiente de processamento. De saída, que te auxilia a ter acesso àquela informação, uma impressora, um vídeo. E tem alguns periféricos que a gente chama de híbrido, que eles funcionam tanto como um processo de entrada de informação, quanto de saída. Por exemplo, uma tela touchscreen. Você digita ali ao processamento e naquele mesmo ambiente que você digitou, você recebe a sua informação, certo? Então, hardware e software trabalham juntos. Os periféricos, entrada, saída e híbridos, que é de entrada e saída, de acordo com as suas funções. O que faz tudo isso funcionar? É o sistema operacional. O próprio nome já diz isso. Ele é um sistema, tá? Então, ele é um software que faz o seu equipamento se tornar operacional, tá? Então, todo equipamento tecnológico de maior complexidade ou menor complexidade tem um sisteminha ali dentro que o torna operacional. Como é que vocês acham que quando se aperta a teclinha de pipoca no micro-ondas, ele sabe que aonde que vai, qual a temperatura? Porque ali dentro tem além da parte física, tem um programinha para cada um. Olha, agora ela apertou esse botão. Se apertou esse botão, a potência é tanto por tanto minuto. Então, o sistema operacional está presente em todos os equipamentos digitais ou tecnológicos. Voltando para os recursos computacionais, o sistema operacional é o que faz a comunicação entre o software e o hardware. Para o seu teclado funcionar, tem que ter um programa ali que torne o seu teclado operacional. Para o seu mouse funcionar, tem que ter, daí alguém que já é um pouco mais de conhecimento fala, Ana, mas não é o driver, tá? A gente não falou sobre isso ainda, acho que nem na apostila, mas o que é o driver? Driver é um programinha que faz o equipamento funcionar.
Legal. Então eu preciso de um driver para o meu mouse funcionar. Só que o driver do mouse tá aqui, ó. Para ele ser instalado no hardware, eu preciso de um sistema operacional. Ah, mas eu não posso. E na impressora? Eu tenho o driver da minha impressora. Legal. Então você tem um software que vai fazer o seu hardware funcionar, no caso da impressora, mas tem que ter um sistema operacional. Então ele é um conjunto de software que torna a sua máquina operacional. Tá? Então, por isso que a gente fala, a gente tem os usuários, os aplicativos, o hardware, o sistema operacional está aqui no meio, ó. E existem vários sistemas operacionais. O Windows é o mais comum, tá? Mas, por exemplo, a gente tem o Linux, que é um sistema operacional, o Mac OS, que é só para os computadores ou equipamentos da Apple, tá? A gente tem os Solaris, a gente tem vários sistemas operacionais, alguns mais famosos que o outro, alguns mais famosos numa determinada área do que em outras. Por exemplo, em gamer, o Linux é muito popular, porque tem todo um jeito diferente de você trabalhar a sua máquina de forma diferenciada, tá? Quando a gente fala em celular, a gente também tem um sistema operacional de celular. Ou, se você tiver um iPhone, ele é um sistema operacional iOS, que é da máquina, por isso OS, Operational System, tá? O Windows é porque quando o sistema operacional gráfico foi criado, com essa coisinha das janelinhas abrindo, das pastinhas abrindo, tá? Antigamente era como se fossem umas janelas mesmo. Então, a gente veio com esse nome gráfico, tá? A gente tem o Android, que é da Google, e tem também o Windows, que vai em vários celulares. Então, seja um celular, um tablet, um computador, um micro-ondas, de alguma forma eles precisam de um sistema, ou seja, um conjunto de programas que torne aquela máquina operacional. A partir do momento que ela se torna operacional, você pode instalar o que você quiser dentro dela, certo? Bom, a partir do sistema operacional, a gente pode trabalhar com aplicativos, tá? O que são os aplicativos? O Word, Excel, tá? A gente vai começar falando sobre os editores de texto. O editor de texto, o próprio nome já diz, o que ele faz é te dar recursos para editar um texto. Só que você, para fazer uma boa edição de texto, você tem também que não só ter noção do software, mas também de português, ortografia, coerência. Porque o sistema, tá? O software Word, ele só faz isso, ele torna a sua máquina um ambiente para edição de texto. Hoje, a gente tem vários editores de texto, o mais comum talvez seja realmente o Word, que é da Microsoft. Em 2019, a Microsoft lançou o Microsoft 365 ou 365, que basicamente, além de colocar novos recursos, que cada nova versão tem novos recursos, né? Ele disponibilizou acessos em nuvem. O que é esse acesso em nuvem, gente? Não fica aí na nuvenzinha, não, tá? Nuvem tem a ver com internet. Você tem acesso aos ambientes por meio da internet. Então, assim, em algum lugar do mundo tem um servidor que tem um HD ali dentro. Você, por meio da internet, você acessa esse servidor que você não tem nem noção onde está e armazena ali dentro. Então, a gente chama em nuvem porque você não sabe onde está aí pelo espaço, mas está de um jeito físico, por isso que você consegue ir lá e apagar essas coisas todas. Então, a gente tem o Word e Microsoft 365, hoje a evolução do Word para nuvem. Dentro desse mesmo contexto, a gente tem o Google Docs, que é do Google, que também é um editor de texto muito legal para se trabalhar. A minha dica é que, se você não conhece muito bem nenhum dos dois, é legal assistir um vídeo, explorar um pouco, tá? Porque são softwares muito úteis tanto na vida acadêmica quanto profissional, tá?
Um outro software que foi visto nessa unidade é o Paint, só que o Paint hoje ele se transformou em Paint 3D, tá? Então, se você gosta, quem é um pouquinho assim mais antigo deve lembrar do Paint, que era um sistema, um software para edição de imagens, para desenhos mais simples, reta, curva, era mais 2D. O que é 2D? XY plano, imagens planas. Com a evolução da tecnologia de hardware, memória, velocidade, HD e, é claro, o perfil do usuário, lembra que eu falei que está tudo integrado? Tá? É meio que quem nasceu primeiro, o software que me fala, olha que legal, agora você pode desenhar 3D, ou eu, usuário, que em algum momento falou, nossa, mas esse aplicativo bem que podia me dar um recurso a mais. Então a gente não vai saber se a tecnologia dispara uma vontade do usuário ou uma necessidade do usuário dispara o desenvolvimento da tecnologia. Essa é a pergunta da vez, né? Mas o Paint é um software utilizado para desenhos. A gente fala simples porque se você for um desenhista profissional, com certeza você vai usar um software diferenciado, tá? Então, Paint, em 2017, em todas as versões do Windows, ele foi transformado do Paint 3D, que é esse desenho aí do tubarão, que você consegue fazer textura, fazer uns desenhos um pouquinho mais diferentes, mas ele ainda é simples de ser utilizado, simples no sentido não fácil, tá? Em tecnologia a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, né? Então a gente fala assim, simples, imagina, não. Simples, porque existem softwares com mais recursos que são mais complexos de serem aprendidos. Um software simples, a primeira vez que você vai utilizar qualquer coisa, ela não é fácil, tá? Por mais simples que ela seja. Talvez eu, por já gostar de cozinhar, eu falei, faço arroz de qualquer jeito, é super fácil, tá? Não, fazer arroz talvez seja simples. Óleo, água, arroz e sal, acabou. Quer pôr tempero, daí você vai elaborando o negócio. Agora, para quem nunca fez o arroz, vai começar, mas eu ponho primeiro isso ou ponho isso? Eu faço isso ou faço isso? Ou seja, você tem que se envolver no processo e é isso que a gente precisa como aluno, futuros professores. Você tem que conhecer a tecnologia para poder utilizá-la a seu favor, seja como aluno, seja como professor. Claro que a partir de uma necessidade, vocês vão entregar trabalhos, então vocês têm que fazer um bom editor de texto. E dentro desse contexto, um bom editor de texto, não, fazer um bom texto num editor de texto, tá? Dentro desse contexto, eu também vou deixar alguns links de vídeos que eu criei sobre formatação no Word, que talvez pode ser útil para alguns de vocês, certo? Bom, editor de texto, Paint, são os dois recursos computacionais que a gente vai ver nessa videoaula. Depois a gente vê em Excel e em outros, certo? Muito obrigada, não esqueça de dar o seu like aí, estou à disposição para tirar qualquer dúvida.